Ué, tem alguma coisa errada aqui. O que foi, Sábio? Não, é que eu comprei esse watercooler RGB aqui, o PC tá montado, tá tudo ligado certinho, mas a iluminação não liga de jeito nenhum. Mas sua placa-mãe tem um conector RGB? Pior que não tem, cara. Essa é uma B85M, é uma placa-mãe mais antiga. Então é por isso mesmo, sabe? Tem alguns componentes RGB que só funcionam com esse conector dedicado na placa-mãe ou quando vem com alguma controladora. Então quer dizer que eu vou ter que comprar outra placa-mãe ou então pagar mais caro num watercooler que venha com uma controladora separada só pra eu poder usar a iluminação? Não exatamente. Pera aí. Experimenta isso aqui. Já aconteceu de você comprar um watercooler RGB tendo justamente o RGB como uma das prioridades e no fim das contas acabou não podendo usufruir porque a sua placa-mãe não tinha o conector RGB para poder ligar a iluminação? Ou então ficou com medo disso acontecer na hora de pegar um watercooler assim? Bom, então nesse vídeo talvez eu tenha a solução para você e ela tá bem aqui atrás nesse PC. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Sávio aqui do Pipoca Tech, né? Canal que vai ao ar aí toda segunda, quarta, sexta e domingo às 18 horas. Então se você é novo por aqui e quer continuar recebendo mais conteúdo como esse, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nada e deixa também aquele like da hora aí para dar aquela força no canal. Agora, bora pro vídeo para conhecer aí o Xiaomi M2 240 Lite. Cerca de 2 anos atrás eu trouxe aqui no canal o overview do Xiaomi M1A240R, que já era uma opção muito interessante de watercooler para quem buscava uma opção RGB. E depois de um tempo ele recebeu uma versão atualizada que eu até cheguei a fazer vídeo aqui no canal, só que não da versão de 240mm, e sim da de 360, que foi o Xiaomi P2 360R, que também fez bem bonito. Nessa segunda versão, uma das mudanças foi uma repaginada na iluminação, onde nos modelos E1, M1 e P1, a iluminação era um pouco mais difusa e que, apesar de bonita, era um pouco mais discreta do que o que a maioria das pessoas prefere, e nos modelos E2, M2 e P2, a iluminação passou a ser algo mais chamativo. E só para explicar rapidinho, essa nomenclatura de E, M e P da Ganges é referente às linhas Entry Level, que são os produtos de entrada, Mid Level, que são os intermediários, e Professional, que são os profissionais. Mas no caso dos watercoolers a regra é um pouquinho diferente, porque os da linha E são os de 120mm, os da linha M são os de 240mm e os da linha P são os de 360mm. Mas voltando no caso do Xiaomi e focando novamente na parte da iluminação, os modelos normais, como o Xiaomi M2 240R, tinham a opção do RGB endereçável para você sincronizar com outros componentes através da sua placa-mãe, mas também acompanhavam uma controladora RGB como essa aqui para caso a pessoa não tivesse o conector RGB na placa-mãe para fazer essa sincronização. Isso já era bom porque é bem comum você encontrar opções de watercoolers RGB como o Deepcool Gamma XL240V2 que eu trouxe aqui no canal e que vocês viram aí no comecinho desse vídeo, que se você não tiver o conector RGB na placa-mãe, você simplesmente fica sem poder utilizar a iluminação. E quando eu falo sem iluminação, é sem iluminação mesmo, porque com ele, se você não tiver o conector na placa-mãe, você não consegue usar nenhuma cor fixa. Mas no Xiaomi M2 240R, por causa da controladora, você tem a opção de utilizar vários efeitos. E isso é um ponto muito legal, porque quem não tem uma placa-mãe com suporte RGB endereçável também não fica na mão. Mas aí a gente entra naquela situação de que a pessoa que vai usar o conector RGB de 5V da placa-mãe para sincronizar a iluminação acaba pagando a mais pela controladora RGB, que não vai ser utilizada por essa pessoa. E também a situação de que quem comprou por causa da controladora RGB e não pretende utilizar a opção do RGB endereçável, acaba pagando pela tecnologia do mesmo jeito. E é justamente em toda essa questão da iluminação que a versão Lite brilha, com o perdão do trocadilho. Basicamente, nessa versão, como no caso desse M2 240 Lite que eu tenho aqui nesse vídeo, a Ganges conseguiu trazer o mesmo produto, só que com uma solução bem interessante, com um preço mais baixo e que funciona melhor para os dois lados. Com essa opção aqui, além de poder sincronizar a iluminação do seu sistema através do conector RGB 5V de 3 pinos da sua placa-mãe, que é o RGB endereçável, que vai ser compatível ali com o AuraSync e tudo mais, você também não fica na mão e consegue usar aquele efeito RGB bonitão, que normalmente é aquele bem colorido que todo mundo gosta, mesmo que essa placa-mãe não seja compatível e mesmo sem a necessidade de uma controladora. Claro que nesse modelo você tem uma limitação em relação ao modelo que acompanha a controladora, que é o fato de que você não pode mudar para outros efeitos de iluminação se estiver utilizando sem sincronizá-lo com a placa-mãe. Mas vamos falar sério aqui. Só de considerar que você não vai ficar na mão sem poder usar os LEDs só por não ter uma placa-mãe compatível com RGB endereçável, e ainda mais em um produto mais barato,
Aí não tem como não dizer que a Gandius lançou a braba aqui, né? Daí você me pergunta, beleza, Sávio, mas como é que a versão Lite faz isso? Bom, no modelo normal, como eu falei, você tinha essa controladora RGB. Se você quisesse sincronizar o RGB com outros componentes, iria apenas conectar o header 5V de 3 pinos aqui na controladora e depois conectar na sua placa-mãe e pronto. E se quisesse usar o RGB apenas da controladora, era só ignorar o conector de 5V. É simples, mas aqui no modelo Lite temos algo ainda mais fácil de entender. Ao invés de uma controladora, um dos fãs meio que vai fazer o papel dela. Ou seja, aqui nesse modelo de 240mm, onde temos dois fãs, apenas um desses fãs vai ser o fã ativo. Esse fã ativo traz dois cabos. Um deles possui uma conexão SATA de energia, daquelas que você conecta na fonte para alimentar o fã tanto no funcionamento quanto na iluminação, e outra conexão que atua como um extensor para alimentar também o outro fã e a bomba. Ligar apenas esta parte já é o suficiente para você estar com o watercooler funcionando perfeitamente e com o efeito RGB ligado. E o outro cabo é justamente o conector 5V de 3 pinos responsável por permitir o uso do RGB endereçável, que você vai conectar à sua placa-mãe se ela for compatível com sistemas como o AuraSync, por exemplo. Mas é sempre bom lembrar que precisa ser o conector de 3 pinos, viu? O conector RGB de 4 pinos é 12V e você não deve tentar conectar um no outro. Ou seja, ele é uma opção realmente bem completa e que atende os dois públicos que procuram por um watercooler RGB e com um custo-benefício bem legal. E para quem não for utilizar a função do RGB endereçável, mas prefere ter mais efeitos do que apenas o RGB padrão da versão Lite, a Gandius manteve a opção normal da linha Xione no mercado, aquela que acompanha a controladora. Mas beleza, até aqui a gente já falou bastante da iluminação e de como o Xione M2 240 Lite entrega uma solução realmente bem da hora, mas agora eu vou aproveitar e apresentar ele melhor para vocês, com todos os detalhes e também o desempenho. Vamos lá! Tirando o que eu já mostrei aqui sobre conexões e tudo, como estamos falando do modelo 240, temos aqui um radiador de 240mm em alumínio com um acabamento em preto fosco, onde eles também tomaram um cuidado bem legal para não deixar aqueles pontos em rebite que acabam deixando uma coisa meio feia. E traz mangueiras com um comprimento de aproximadamente 35 cm. E o legal das mangueiras é que elas têm um revestimento em nylon que, segundo a Gandius, serve para evitar situações de vazamento. E pelo menos para mim, qualquer coisa que ajude a prevenir esse tipo de situação é um ponto positivo. Já nos fãs, encontramos um modelo Aeolus M2 que são um prato cheio para quem gosta de RGB, porque ele traz RGB tanto no anel da parte da frente quanto no da parte de trás, e também ao centro, criando um efeito realmente bem chamativo. Até porque, dessa forma, como as partes também são transparentes, a iluminação também passa por elas e fica bem legal. E no bloco encontramos uma base em cobre, que tem uma eficiência melhor do que a de alumínio, e que aqui tem um tamanho considerável para ajudar também justamente na questão da eficiência. Aliás, já vale falar aqui que ele também tem compatibilidade com o socket M4 da AMD e todos os sockets mais recentes da Intel, incluindo os da série Extreme, como o LGA 2011. Mas você pode acompanhar aí na tela todos os sockets compatíveis. Agora, quanto ao RGB do bloco, nessa parte também temos um negócio bem chamativo, com uma iluminação bem viva, tanto no anel quanto no logo da Gandius que fica ao centro, onde temos também um acabamento espelhado que eu particularmente acho que dá um charme bem legal em watercoolers em geral. E agora que vocês já conhecem esse watercooler, vamos ao que importa quando falamos de um sistema de refrigeração, que é o desempenho. Nos testes utilizamos o Cinebench R23 para estressar o nosso Ryzen 7 3700X e simular uma situação normal de uso mais pesado do CPU, e ver se ele consegue entregar um bom desempenho com alguns overclocks, junto também do teste de ruído, já que esse pode ser um fator decisivo na hora da escolha. Para isso, fazemos os testes sempre no gabinete Galaxy Andromeda, que está aqui atrás, e usamos as fãs da parte da frente como entrada de ar, e as fãs superiores e traseiras como exaustores, jogando ar para fora. O primeiro teste fazemos com o processador a 4.2 GHz com 1.24V, para simular a frequência normal de boost do nosso 3700X. E com isso obtivemos uma temperatura máxima de 62 graus, que é uma ótima temperatura, considerando que isso é justamente a máxima. Agora, com um overclock mais forte para o 3700X para dar aquela dificultada, jogando o processador a 4.4 GHz com 1.36V, o Xione M2 240 Lite entregou uma temperatura máxima de 75 graus, que também é um ótimo resultado. E no nosso teste de overclock mais extremo, com 4.525 GHz e 1.44V, que inclusive é muito difícil de um 3700X alcançar,
e é onde boa parte dos coolers que testamos aqui acabam não aguentando e falham, ele entregou uma temperatura máxima de 84 graus. Com isso, considerando o fato de que estamos falando de um watercooler que custa cerca de R$350 na data de publicação desse vídeo, dá pra ver que o Xione M2 240 Lite também entrega um desempenho excelente. E por último, temos o teste de ruído, onde deixamos o decibelímetro com uma distância de 30 cm do gabinete, com o gabinete com a tampa aberta, e com apenas os fãs e a bomba do watercooler funcionando. No ruído, ele apresentou cerca de 49 decibéis, não sendo nada fora do que watercoolers em geral costumam entregar. Ou seja, o Gandia Xione M2 240 Lite, além de ser um dos watercoolers mais baratos do mercado, ele resolve o problema de quem quer uma opção RGB sem ter que fazer nenhum investimento a mais por isso. E faz isso de uma forma que continua atendendo muito bem quem já tem uma placa-mãe compatível com RGB endereçável e ainda por cima entrega um ótimo desempenho. Sendo assim, fica aqui a minha recomendação se você procura por um bom watercooler, porque esse carinha aqui faz muito bonito, e especialmente se você procura por uma opção com um bom custo-benefício, porque nesse quesito eu diria que ele é imbatível. Bom pessoal, esse foi o meu overview do Xione M2 240 Lite da Gandias e eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like da hora para fortalecer o canal se você gostou desse vídeo. E mais uma vez, se você é novo ou nova por aqui e quer continuar recebendo mais conteúdo como esse, clica nessa bolinha aqui do lado para se inscrever rapidamente e assiste também esse outro vídeo aqui porque eu prometo que ele tá bem interessante. Agora eu vou ficando por aqui e eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!